Olá, no programa de hoje, um passeio educativo no Memorial do Cerrado, a importância de se preparar para cuidar de uma criança e o quadro Infância na Retina com a professora Glaci Roure. Fique ligado porque está começando o intervalo de aula. Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao intervalo de aula. Nesse primeiro bloco, você vai acompanhar um passeio que resgata a história, aborda conhecimentos acerca da biodiversidade de nosso planeta e, em especial, do bioma cerrado, e apresenta lições relevantes de educação ambiental. Confira! O Memorial do Cerrado foi criado em 1999, idealizado pelo professor e antropólogo Altair Salles Barbosa. Trata-se de um centro difusor de conhecimentos sobre o meio ambiente. A Pontifícia Universidade Católica, ao longo da sua história, ela tem preocupado com a questão ambiental e com a questão do conhecimento a serviço da vida. A partir dessa missão, foi criado e disponibilizado esse espaço para que a gente acolhesse aqui todas as informações científicas acerca do espaço geográfico que nós ocupamos, no caso, o Trópico Subúmido, ou seja, o cerrado que assenta sobre esse espaço. Um museu que proporciona aos visitantes uma interação singular com a história. A biodiversidade do bioma cerrado se revelando como espaço educativo onde diversos saberes podem ser abordados. Nós preocupamos em representar todos os subsistemas do bioma cerrado, que podem ser, de acordo com cientistas, de 8 a 12 subsistemas. Nós representamos esses subsistemas de forma tal que a maioria da população goiana, a maioria da população estudantil, primeiro, segundo, terceiro graus, pudesse ter essa informação no mesmo espaço físico. Em se tratando de educação ambiental, o Memorial do Cerrado apresenta inúmeras possibilidades de contato com a história e o meio ambiente. Então nós disponibilizamos aqui todas essas informações para que as pessoas, as futuras gerações, as gerações atuais, possam ter o conhecimento e desenvolver as suas pesquisas, enriquecendo o conhecimento cada vez mais. Diante dos conhecimentos apresentados no Memorial do Cerrado e levando em conta as grandes catástrofes ambientais, o geólogo e professor Alan de Oliveira chama a atenção para a importância do planejamento ambiental e a organização do espaço geográfico. O planejamento ambiental e organização do espaço é uma ferramenta que a universidade, que os planejadores, que as instituições têm, para que a gente possa cada vez mais usufruir do bem-estar, das ofertas de produtos que o ambiente oferece à qualidade de vida, ao desenvolvimento humano, à alimentação humana, de maneira tal que a gente possa ter todos esses benefícios e, ao mesmo tempo, deixar o espaço ambiental preservado ou, quiçá, explorar esse espaço ambiental de forma adequada, aonde as futuras gerações têm a mesma oferta de todos os benefícios que nós temos hoje. Alan explica que os grandes problemas ambientais geralmente são oriundos da ocupação desordenada e das políticas públicas que não têm colaborado ao impedir a degradação ambiental. Os empreendedores, eles querem sempre burlar a lei, a grande maioria, nem todos, tem grandes empreendedores conscientes, mas uma grande maioria ainda quer burlar a lei. E aí, quando a gente menos assusta, a gente vê edificações, a gente vê movimentos
de terra, empreendimentos surgindo em áreas de preservação permanente. Além disso, apesar da legislação brasileira ser referência em relação a outros países, ainda há distância entre o que se determina e o seu cumprimento, o que traz prejuízos muitas vezes irreparáveis. Bom, é importante estar atento a essas questões que foram levantadas nessa matéria que acabamos de assistir. E essa atenção pode começar pela busca da informação e do conhecimento. Nós acompanhamos a monitora do Memorial do Cerrado, Rosimeire Vaz, em uma visita guiada para apresentar para você que está nos assistindo um pouco mais do trabalho educativo realizado no Memorial do Cerrado. Meu nome é Rosimeire Vaz, a gente está aqui então no Museu de História Natural do Museu Memorial do Cerrado, onde a gente acompanha toda a evolução, né, a partir da teoria do Big Bang, e dentro do museu aqui a gente então vai ter um dos ambientes, que é a savana africana. Savana africana então é onde, de acordo com os cientistas, dá então o início do desenvolvimento, né, a evolução dos homens aqui na Terra. Aqui então a gente está na Vila Cenográfica de Santa Luzia, que fica na Bahia, e aqui então divide-se em alguns ambientes, começando então pela casa de classe rica, e aí então a gente apresenta também o colégio, né, do início do século XX. Em seguida nós temos a casa de classe média, uma praça também que representaria o que as artesãs faziam nesse período. Logo em seguida a gente apresenta também uma mercearia, né? E por fim, então, onde ficariam a casa das classes mais pobres. Então aqui a gente tem o quilombo, né? Os escravos fugidos então construíam essas comunidades. Os quilombos, também conhecido como quilombolas, que é uma palavra que vem do Tupi-Guarani, que significa aquele que foge demais, aquele que corre demais. E então eles ficavam aqui nessas comunidades para tentar, assim, de uma maneira, ter de novo uma vida, coisa essa que foram usurpadas deles quando então os portugueses, os espanhóis chegam aqui no Brasil. Aqui então nós temos a representação da aldeia do indígena de Timbiras, né? Então seriam os primeiros povos indígenas com quem os portugueses se deparam chegando aqui no Brasil. E aqui então a representação de como seria realmente uma aldeia, até mesmo para que as crianças venham conhecer onde eles vivem. É isso aí. Se você tem interesse em visitar o Memorial do Cerrado, levar seus alunos para esse passeio extremamente educativo, o espaço está aberto de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, e nos sábados, domingos e feriados, de 8 às 17 horas. Mais informações e agendamento de visita de turmas escolares é só ligar nesse número de telefone que está aí no vídeo. Vamos para o intervalo? Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia,
Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, estamos aqui com a fonoaudióloga Evelyn Cândido e vamos falar hoje sobre a importância dos cuidados que você tem que ter com a criança, até porque a Evelyn também ministra cursos de babá e gestantes há 13 anos. Olá, Evelyn, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Olá, bom dia a todos. Evelyn, como é que surgiu a ideia desse curso, uma ideia tão original? Olha, essa ideia surgiu da minha vivência, né, no consultório do dia a dia, recebendo crianças com várias dificuldades, problemas, né, de ordem da fala ou da articulação que poderiam ser evitadas. Porque a criança não é um adulto em miniatura, ela está em desenvolvimento, ela precisa dessa atenção. E eu preciso que a babá entenda disso. Apesar de às vezes ser uma ótima pessoa, muito amorosa, mas ela não entende de criança. Né? Então, como qualquer outro funcionário de qualquer empresa, existe a capacitação, não é verdade? Para babá do mesmo jeito. O que você aprende no curso? Vamos falar dos principais, né, pontos que se apontam e também vamos citar alguns exemplos para o pessoal entender melhor como é que funciona? Olha, o curso são 3 encontros de 4 horas cada um, é um total de 12 horas. O primeiro módulo, eu deixo bem claro a parte do desenvolvimento da criança. E elas chegam com muitas dúvidas, como alimentar, como brincar com essa criança, e eu vou ensinando, porque a rotina da criança é muito importante, né? Ela precisa de uma rotina, ela precisa de limite, como falar, como estimular a linguagem, que tipo de alimentação eu devo oferecer, mamadeira, chupeta, sim ou não, quando oferecer e como oferecer, você entendeu? Por exemplo, tem babás que chegam aqui, olha, como que eu desengasgo uma criança, quando acontecer, como é que eu faço isso? Então, esse curso eu falo muito o dia a dia, da rotina da criança, e dou a parte teórica e prática. E geralmente quais são os problemas que ocorrem pela inexperiência da pessoa com os cuidados da criança? Bom, boa pergunta, porque a integridade física da criança, né? Para começar daí, quantos acidentes a gente vê, criança queimada por ferro, né? Cai do trocador, bate a cabecinha, ou até mesmo aquela sutil, a pequena careta que a babá faz, uma entonação de voz no horário, no momento errado, né? Ou passar medo na criança, não vai ali não, o bicho o homem do saco vai te pegar, porque às vezes ela recebeu essas informações na primeira infância e não sabe o mal que isso pode acarretar, né? No dia a dia da criança. Então, a gente vê crianças, às vezes, com dificuldade de limite, dificuldade na alimentação, só alimenta se estiver na frente da televisão, por exemplo, entendeu? Ou só vai dormir se a babá ficar coçando a orelhinha ou passando a mão no cabelo. Então, eu procuro pegar sempre o caminho do meio, né? Eu observo o que a babá tem, a família, como é que é essa família, e nós vamos juntas mostrando que ela é uma parceira dessa mãe. Você citou alguns hábitos, né? Pegar na orelha para dormir ou no cabelo. Isso já demonstra algum prejuízo, algum problema? Sim, porque às vezes a mãe trabalhou o dia todo, né? E essa babá acaba estabelecendo um vínculo com essa criança, que é ótimo, porque a babá, nós temos que entender que ela é uma parceira da mãe.
ela ajuda nesse processo. Eu costumo falar assim, olha, você é um pouquinho educadora, um pouquinho da área de saúde, ela tem que entender disso tudo, né? Ela tem que entender de higiene, ela tem que entender de educação para estimular essa linguagem, a fala dela é importante. E aí a mãe chega, a criança às vezes está estressada ou porque dormiu a tarde toda e essa babá não sabia que não pode deixar dormir a tarde toda, né? Ou porque não alimentou bem, comeu um monte de besteira durante o dia e no momento de dormir a babá fala assim, não, essa criança precisa dormir. Para dormir estabelece algumas manias. Chega à noite, a mãe chega em casa, não vai fazer igual a babá. E aí é que os transtornos começam, né? E dormir bem, inclusive, para o crescimento, para o bom humor. Dormir para a criança é importantíssimo. Eu falei que você aprende a dormir, né? Ela tem que estar num ambiente, num mesmo horário, porque ela segue uma rotina. E a criança, ela está em fase de desenvolvimento. Aliás, todos nós precisamos dormir, entrar em sono profundo para que a gente possa liberar alguns hormônios importantes, né, do desenvolvimento e para que ela, o hormônio de crescimento, importantíssimo. Tudo que ela aprendeu de estímulo durante o dia, né, essa memória precisa também desse sono profundo. E a fase da criança, ela muda, o bebê, depois Sim. vem uma primeira idade, né? Exato. Como é que o curso aborda essas diferentes etapas da infância? Todas as fases, porque, inclusive, eu falo isso até para as mães, nós precisamos aprender a ser mãe de recém-nascido, mãe de cria de bebê, né, maiorzinho, mãe de criança, mãe de pré-adolescente, depois mãe de adolescente, aprender a ser mãe de adulto, depois mãe de velho, né? Porque são as fases da vida. Então, enquanto a criança é bebê, você, mas é o alicerce. Se eu ensinar essas coisas, se eu trabalhar que ela tenha hábitos saudáveis, né? Aprenda a ir ao ar livre, tomar banho de sol, brincar, estabeleça uma rotina. Aprenda também que às vezes ela faz coisa que ela não gosta tanto, mas que é preciso fazer, né? Às vezes que não é só prazer 24 horas. Então, é uma criança mais calma, mais atenta e mais criativa. Se uma criança está assistindo um desenho, vou dar um exemplo aqui. Ela está assistindo um desenho, o que eu oriento a babá? Olha, você tem que adverti-la que tal horário você vai precisar desligar a televisão, porque o pai vem buscá-la, ou a mãe, ou ela tem um compromisso, uma escolinha, uma aula. Então, aí você já respeita a criança já recebeu um recado. Olha, daqui 10 minutos, né, eu vou desligar a televisão porque nós temos um compromisso. Quando chegar nesse momento, a babá fala, dá licença, agora eu vou desligar. Essa criança, ela estava assistindo o desenho, né? Então, é prazeroso, vocês concordam comigo? Ela gosta daquele desenho ou daquele filminho. Quando eu tiro uma criança do prazer, né, eu estabeleço uma frustração. Não adianta a babá ficar falando, olha, o banho é melhor, ou o banho é melhor do que o desenho, porque não é. Ele está saindo da fonte do prazer e vai para uma leve frustração, vamos dizer assim. Não que ele não goste do banho, muita criança gosta de tomar banho, mas ele fica, não, mais um pouco, não, mas eu quero, porque ele quer ali. Se ele começar a chorar, o que eu explico para a babá? Permita que essa criança chore, né? Fala, olha, eu sei que estava muito bom o desenho, mas agora é hora de tomar banho. E como se diz, suporte aquele choro, mantenha calma e espere passar, que logo ele vai se conformar, vai ver que vai trabalhar com esse sentimento de frustração dele, vai tomar o banho e vai passar por essa fase, né? Para obter mais informações sobre o curso, e também está tendo turma nova aí, né? Sim, eu estou com uma parceria com a Joca e Beijoca, que vende roupas infantis, né? Nós vamos estar ou ministrando o curso de gestantes lá ou aqui no meu auditório, porque eu tenho um mini auditório, né?
E nós vamos fazer assim, da 1h30 vai ser todo sábado, para o casal. Já o curso de babás são 3 encontros de 4 horas cada um, total de 12 horas. Muito interessante esse olhar que a professora Evelyn Cândido traz a respeito da necessidade e a importância de se preparar para cuidar de crianças, obtendo os conhecimentos teóricos e práticos necessários para prevenir problemas futuros e sanar os presentes. Fica aí a dica para as escolas se atentarem a esse assunto. Afinal de contas, ser mãe, pai, cuidador de uma criança é algo que se constrói, que se aprende. Informações sobre o curso de babás, anote aí os contatos. Vamos para o intervalo? Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula e nesse bloco a 7ª arte é lugar de muito aprendizado. E o seu olhar pode se tornar cada vez mais profundo com as lições que a psicanalista e professora Glaci Roure traz no quadro Infância na Retina. O filme de hoje, II, As Coisas Simples da Vida. O filme que nós vamos apresentar hoje, ele se chama II, As Coisas Simples da Vida. Ele é de um diretor, né, que nasceu em Xangai, e esse filme ele é de 2000 e ele se passa em Taiwan, é uma província da China, e é um filme que ele nos ajuda a pensar justamente a questão da infância, né, dessa infância que permanece em nós, ou como a psicanálise coloca, desse infantil que ainda permanece em cada um de nós. É um filme que procura mostrar a nossa sociedade tal como ela está. O filme começa com uma cena de casamento. Logo depois dessa cena de casamento, nós temos então Yang Yang. Yang Yang é um menino dos seus 5 anos, mais ou menos, não é? Que vai nos dizer muito desta sociedade e ele vai nos dizer muito sobre o significado ou pensar muito sobre o que é a verdade. Logo após a cena desse casamento, a mãe, que é a matriarca da família, ela entra em coma. E é muito significativo que ela passe durante todo o filme em coma, dormindo. É um filme que os personagens têm possibilidades de vida nova, não é? Mas é um filme em que nada acontece. Onde não há uma reação, não é? Do homem diante dessa demanda, uma demanda de ser feliz, uma demanda de ter dinheiro, uma demanda de estar sempre bem, não é? Mas o Yang Yang, numa determinada cena, junto ao pai, num carro, quando o pai está indo encontrar com a mãe, não é? Ele pergunta assim ao pai: como é que nós podemos saber se aquilo que nós vemos é a verdade, porque nós só olhamos para frente? Então, se nós só olhamos para frente, nós só temos 50% do que seria a verdade.
O que é então os outros 50%? Papi，你看这个我看不到，我看这个你也看不到啊，我怎么知道你在看什么呢？你问的问题爸比都还没想过。可是我们不是有照相机吗？那我叫你拍照，你又不想学。爸比，我们是不是只能知道一半的事情啊？你在问什么？爸比听不懂。我只能看到前面，看不到后面，这样不是就有一半的事情看不到了吗？ Depois de uma cena na escola, novamente, onde ele é absolutamente ridicularizado pelo professor, justamente pelas fotografias que ele tira, porque aparentemente aquelas fotografias não querem dizer nada. Ele passa depois disso a fotografar, e isso o pai descobre quando entra no quarto dele, não é? E ele pega uma série, inúmeras fotografias, onde ele faz a foto da nuca das pessoas, né? Então, e o pai, acha estranho o fato dele, justamente do enquadramento estar ali no lugar da nuca, quando ele, num determinado dia, diante de um tio, que é um tio que é justamente aquele que quer ter dinheiro, que quer ser feliz, que quer sempre se dar bem na vida, o oposto do pai. E ele, então, leva uma foto. Essa foto que ele havia tirado da nuca do tio, ele leva para o tio. E quando o tio pergunta para ele, mas por que uma foto da minha nuca? Ele vai responder ao tio: eu vou mostrar a você aquilo que você mesmo não pode ver. 这是什么？给我。哎，这是我哎，这我后脑勺哎。洋洋，你拍这个干嘛？你自己看不到啊，我给你看啊。 É um filme que ele retrata novamente a questão do olhar, né? O que eu posso ver e o que eu posso enxergar. Já no final do filme, ele, diante do velório da avó, dessa matriarca da família que morre, né, ele diz à avó que ele, então, quando crescer, ele teria um desejo. O desejo é de contar aos outros aquilo que ninguém ousa contar e de mostrar aquilo que não se pode ver. Ou seja, das nossas verdades, daquilo que o adulto já não pode mais falar. Bem, se você quer participar desse quadro, envie para nós a sugestão de um filme que você queira que ele seja discutido aqui no programa. É isso aí, o intervalo de aula fica por aqui. Nós nos vemos no próximo domingo. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia: Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.